Olá, meus queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida, o nosso modelo de virtude. Nós vamos continuar aqui a nossa formação, nosso estudo do nosso livro A Satisfação de Todo Desejo. Na nossa aula passada, na meditação da semana passada, nós estávamos falando sobre a vida de São Francisco de Sales, e a introdução à vida devota, que foi essa forma de seguir e direcionar os leigos para um caminho de santidade e de crescimento espiritual segundo a vocação dele, segundo o carisma dele mesmo, Um caminho espiritual voltado para leigos, que São Francisco de Sales, de uma forma tão bonita, nos comunicou diante de toda a sua história de vida, diante do enfrentamento que ele teve ali, com os protestantes, mas ali sempre fiel à vontade de Deus. Um pouco quase que contemporânea a Santa Teresa, um pouco depois dela ter morrido, que ele começa ali seu trabalho e ele começa a escrever então sobre a vida devota e o manual da vida devota, e ele nos explica a importância da devoção. Nós vamos dar continuidade então sobre o que ele nos traz em relação a essa questão do pecado. Então hoje nós estaremos falando das 3 expiações. A primeira expiação, que é a expiação mesmo contra o pecado mortal, aquilo que Santa Teresa chamaria de adentrar o castelo, largar o pecado para que possa estar em estado de graça e adentrar o castelo. Depois ele vem nos falar também um pouco sobre a segunda expiação, que é sobre o nosso gosto pelo pecado. E por fim, nós trabalharmos a questão do pecado venial, que é o avançar, o subir as escadas, o adentrar nos aposentos do castelo. Então, sobre essa questão do pecado, o livro ele vem nos dizer o seguinte: obviamente, abandonar os pecados sérios é uma das primeiras coisas que precisam acontecer na verdadeira conversão. Como escreve São Francisco de Sales: qual é a condição de tua alma com relação ao pecado mortal? Estás firmemente decidido a jamais cometê-lo, qualquer que seja o motivo? Nessa resolução está a base da vida espiritual. Então, que essa pergunta seja lançada a nós também. Como que está a nossa vida? Nós estamos dentro do castelo? Nós já fizemos um exame de consciência profunda, abandonamos todos os pecados mortais, tudo aquilo que desagrada imensamente o coração de Deus? São Francisco recomenda a uma pessoa nessa situação que esteja voltando ao Senhor, abandonando uma vida de pecados sérios, que considere a possibilidade de fazer uma confissão geral. Isso consiste em agendar um horário com um confessor de confiança e fazer uma revisão da vida inteira como forma de recomeçar. O santo reconhece que isso não é uma necessidade absoluta, mas o aconselha com veemência. Até o Padre Paulo Ricardo, lá no curso dele sobre engenharia de santidade, ele dá toda uma aula explicando sobre isso, Então, essa confissão de vida, da gente olhar a nossa história, mesmo aquilo que a gente acha que a gente já resolveu, aquilo que a gente já se confessou, por assim dizer, mas fazer novamente uma análise da nossa vida, uma análise dos nossos sentimentos, entrar no nosso interior e ver se as nossas disposições mudaram, se não existe mágoa, não existe rancor, se nós estamos com a graça, fazer um exame de olhar os mandamentos por inteiro, porque às vezes nós estamos ali com um pecado e que ele já está tão enraizado que nós, nesse mundo que nós vivemos hoje, é muito complicado, porque as pessoas elas relativizam muito o pecado. Então é importante que a gente tenha esse olhar profundo sobre tudo aquilo que Deus ele me pede como lei, que é para a minha santidade. A gente vê quantas pessoas dentro da igreja que ainda não aceitam essa questão da contracepção, dos métodos anticoncepcionais, quantas pessoas que vivem em estado de segunda união sem procurar uma regularização. Todas essas coisas é importante se nós queremos aprofundar
né, na nossa santidade, abraçar a nossa cruz. Às vezes tem pessoas que vivem em pecado porque vivem situações extremamente difíceis, ou por uma enfermidade, ou por um casamento difícil, por um casamento com adultério, e tantas razões, mas ali abraçar a cruz é um caminho aí para se livrar também de vez do pecado, e até diante de uma situação que poderia ser adversa, que poderia ser ruim, essa pessoa conseguir utilizar, né, dessas situações para, na pequenez, mergulhar nos braços do Pai e ser elevada, né, por esse elevador espiritual que é aceitar a nossa cruz e seguir a Cristo todos os dias, né? E ele recomenda também as confissões semanais, embora outros autores espirituais recomendem frequências diferentes, como mensais, por assim dizer, que corre-se também o risco, né, de que a pessoa caia nos escrúpulos, e aí a dificuldade de um padre para uma confissão semanal, que vai te acompanhar direito, que vai saber distinguir se é um escrúpulo ou não, né? São Francisco ressalta ainda que mesmo quando não temos pecados mortais para confessar, a confissão de pecados veniais é benéfica, ainda que não tenhamos a obrigação de fazê-lo, pois isso os coloca em foco, permitindo que trabalhemos nele com maior atenção, além de favorecermos com a graça alcançada no sacramento. O santo assevera que precisamos estar realmente arrependidos dos nossos pecados para que fiquemos menos propensos à sua repetição, né? Então, fazer uma rotina espiritual para si mesmo, né? Nós na comunidade nós temos as nossas regras, né? Então eu sempre digo que nós somos salvos pelo fio da obrigação. O fio da obrigação de nos confessarmos pelo menos uma vez ao mês nos faz, assim, de uma certa forma, caminharmos naquilo, né, que a igreja nos ajuda. Então a nossa vivência em um carisma, a nossa vivência numa comunidade é justamente porque através das obrigações que nos são propostas, ali também somos levados e conduzidos ao caminho de santidade. A segunda expiação é o gosto pelo pecado. Um dos ensinamentos mais úteis de São Francisco de Sales é sobre o gosto pelo pecado. Ele destaca que podemos até nos afastar de pecados sérios em nossa vida e fazer grande esforço para não cometê-los, mas, em regra, continuamos a nutrir um gosto por esses pecados, o que muito retarda o nosso progresso espiritual, além de deixar-nos predispostos a quedas futuras, né? Isso é triste de se ver, mas é aquela questão que muitas vezes nós dizemos do povo hebreu quando liberto, sente saudade das cebolas do Egito, sente saudade de quando eles eram escravos, né? Mas eles poderiam viver com aquelas regalias. Quantas e quantas pessoas na direção espiritual que eu já ouvi dizer que se desanimam por causa dos outros. Ah, mas porque ninguém faz? Ah, mas porque o outro vai peca? Porque meu marido faz isso? E ciclano faz aquilo outro? E parece que sente um peso, uma tristeza, uma inveja, porque o outro é livre para fazer o que quer, porque o outro é livre, né? É triste se ver, mas é isso que a gente ouve muitas vezes na direção espiritual. Eu aqui estou fazendo renúncia, estou tentando ir na missa todos os dias, estou procurando fazer as coisas certinho, mas olha o fulano da minha família, olha o meu irmão, olha ciclano. Então a gente acaba sentindo ali uma inveja de quem peca, né? É uma tristeza muito grande isso. Isso, nas palavras de São Francisco de Sales, vem ser para nós como o gosto pelo pecado, né? Ainda que a gente não pratique, até por conta de um dever moral, por uma compreensão de que aquilo é pecado, mas aquilo acaba se tornando ali a nossa tristeza. Nesse sentido, São Francisco ressalta que, conquanto os israelitas tivessem efetivamente saído do Egito, muitos deles não abandonaram o gosto por aquele país. O mesmo se dá com inúmeros de nós. Abandonamos os pecados na prática, mas com relutância, e nos lembramos dele com carinho, como a mulher de Ló ao olhar para trás para a condenada cidade de Sodoma. Para ilustrar seu raciocínio, o santo apresenta um relato divertido, mas esclarecedor, de como um médico, com vistas à saúde de seu paciente, pode proibi-lo de comer melões
para que não morra. O paciente abstém-se de comê-los, mas ressente-se de deixar de comê-los. Fala deles, comê-los-ia se pudesse, quer ao menos sentir o seu cheiro e inveja quem pode comê-lo. Dessa forma, penitentes fracos e indolentes abstêm-se do pecado por um tempo, mas com pesar. Eles adorariam pecar se pudessem fazê-los sem ser condenados. Ademais, falam do pecado com certa petulância e com gosto por ele, e julgam que quem comete pecados está em paz consigo mesmo. São Francisco de Sales diz que essa situação é como a da mulher que gostaria de vingar-se de alguém se pudesse fazê-lo, ou da mulher que não pretende cometer adultério, mas ainda assim deseja flertar. Essas almas estão em perigos. Além do perigo real de tornarem a cair em pecado grave, têm um coração assim dividido. Torna a vida espiritual cansativa e praticamente impossibilita a vida devota, de resposta pronta, diligente, de frequente vontade às inspirações de Deus. São Bernardo Claraval também nos faz recordar que este gosto pelo pecado não é necessariamente um pecado em si. Sentir inveja sem ceder a ela não é pecado, mas uma paixão que o tempo curará. No entanto, ele nos adverte que se nutrirmos tais gostos ou paixões desmedidas, estamos seguindo na direção errada. O santo também diz que deveríamos lutar para eliminar ou reduzir este gosto pelo pecado mediante a confissões, lágrimas e orações, e que ainda que não tenhamos sucesso, ao menos podemos crescer em docilidade e humildade, enquanto carregamos o fardo dessa batalha contínua. E sem nos contar também do grande perigo que é para uma alma ficar beirando, flertando com o pecado, né? Eu não vou, a gente já comentou sobre isso, né? Mas eu sei que os filmes estão indecentes, mas a gente fecha o olho na hora que for ter uma cena que não condiz para nossa família, a gente pula para frente, né? Tudo isso é muito perigoso e é flertar contra o pecado, né? E por fim, o santo também vem nos falar sobre o pecado venial. Santa Teresa d'Ávila, São Bernardo de Claraval e São Francisco de Sales reconhecem a possibilidade de sempre cometermos algum pecado venial inadvertido, sem plena reflexão ou escolha de nossa parte. Como diz São Bernardo, qual de vós é capaz de viver em retidão e perfeição, ainda que por 1 hora apenas, 1 hora sem conversas inúteis e trabalhos negligentes? Não obstante, ele também ensina com muita clareza e ênfase que no tocante às coisas que estão no nosso poder, precisamos estar decididos a jamais escolher livremente ofender a Deus, ainda que em algo pequeno, se é o nosso desejo progredir na vida espiritual. Tanto São Francisco de Sales como Santa Teresa d'Ávila destacam que reincidir na mesma mentira involuntária por constrangimento, por exemplo, é uma coisa. Contudo, sustentar um gosto por contar pequenas mentiras ou escolher livremente contá-las é um obstáculo significativo ao progresso espiritual, além de constituir uma verdadeira ofensa ao Senhor. Logo, o gosto pelo pecado venial, assim como o gosto pelo pecado mortal, precisa desaparecer gradualmente de nossa vida à medida que avançamos na jornada espiritual. São Bernardo de Claraval também nos aconselha a sermos cuidadosos com relação à maneira como respondemos quando sofremos uma injustiça. Por isso, quando sofrerdes uma descortesia ou ofensa, coisa difícil de evitar por vezes, em comunidades como a nossa, não vos apresseis a retalhar de imediato e vergonhosamente contra o vosso irmão, como poderia fazer uma pessoa mundana. Nem sob o pretexto de ministrar uma correção, ouseis ferir com palavras afiadas e cortantes alguém por quem ao Cristo agradou ser crucificado. Tampouco imitais grunhidos ou sons que mostrem ressentimento diante dele, nem murmureis queixas, não adoteis um ar de desprezo, nem vos permitais as gargalhadas de desdém, tampouco se permitais franzir o senho em uma raiva ameaçadora.
Deixai que vossa paixão morra em vosso íntimo, onde nasceu, sendo portadora da morte, não se deve permitir que saia ou causará destruição. E então podereis dizer como profeta: eu estava perturbado e não falei nada. Nossa, me recordei aqui das palavras de Jesus manietado a irmã Amália, né, nas aparições de Nossa Senhora das Lágrimas aqui em Campinas, onde ele fala sobre o poder da mansidão, né? Então, assim, quando a gente se sente ofendido diante de uma injustiça e quer se defender, né, nós acabamos muitas vezes desagradando o coração do Senhor, que nos chama a ser manso e humilde, né? É o que nos ensina também Santa Teresinha do Menino Jesus, como eu sempre ensino para os meus filhos e para os meus alunos, que nós precisamos imitá-la no sentimento que ela dizia: eu bem me conheço, sei que se não fosse a graça de Deus, eu seria capaz de todas essas acusações. Então, por humildade e amor a Deus, eu as aceito, né, como se fossem minha. É um caminho de santificação, né, muito importante para nós. E aí o próprio livro está nos falando sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E melhor do que eu falar, eu ler aqui para vocês, né? Santa Teresa de Lisieux esclarece que o crescimento na vida espiritual costuma ser um processo gradual. Jesus, ele é paciente conosco, pois ele não gosta de mostrar tudo de uma vez às almas. Ele geralmente concede sua luz aos poucos. Santa Teresinha também fala de uma alegre resignação diante da batalha vitalícia contra nossas faltas. No início da minha vida espiritual, quando tinha 13 ou 14 anos, eu me perguntava pelo que teria de lutar mais adiante, porque eu acreditava ser quase impossível entender melhor a perfeição. Mas logo aprendi que, quanto mais se avança, mais se vê que o objetivo ainda está distante. E agora sinto-me apenas resignada a ver-me sempre imperfeita, e nisso encontro a minha alegria. Eu me recordei aqui também do nosso saudoso Padre João de Abreu, né, o nosso pároco, quando ele falava sobre essa frase de Santa Teresinha de Jesus, ele falava para nós isso, né, que a santidade, a perfeição era como a lua. Nós a olhamos lá no horizonte e parece que se a gente caminhar, nós estaremos chegando perto dela. Mas quanto mais a gente caminha, a gente vê que ela não se move, né? É mais ou menos isso que Santa Teresinha está nos dizendo. E ela diz que a resignação não é de desespero, desalento, passividade ou falta de esforço, mas uma humilde aceitação de sua imperfeição de criatura apesar dos seus esforços, permeada da alegria de sua esperança de que o amor transformador de Deus acabaria por levá-la à perfeição. Nos últimos dias de sua vida, quase sufocando por causa da tuberculose, Santa Teresinha foi repreendida por um comentário impaciente feito a uma irmã que ela considerava tediosa. Sua resposta? Ah, como sou feliz por ver-me imperfeita e tão necessitada da misericórdia de Deus, mesmo no momento da minha morte. Em verdade, disse São Francisco de Sales, provavelmente haverá quedas ao longo do caminho, mas Deus pode usar até mesmo tais quedas para intensificar a nossa humildade. Olha que lindo isso. Então, como estamos trazendo Santa Teresinha do Menino Jesus, né? É aquela frase que ela diz: faz do meu nada amor, né? Então, do nosso pequeno nada, das nossas misérias, Deus, ele que é todo poderoso, ele pode vir e tirar proveito e transformar em amor e transformar as nossas quedas, as nossas imperfeições, se nós nos humilharmos, se nós nos colocarmos como dependente da graça, para que ele então assim venha e transforme tudo. As imperfeições e os pecados veniais não nos podem privar da vida espiritual. Ela é perdida tão somente pelo pecado mortal. Para nossa felicidade, nesta guerra seremos sempre vitoriosos, desde que estejamos dispostos a lutar. Mais uma vez, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Se eu cair 100 vezes, que eu levante 101, né? É assim que faz os santos. São Francisco, como muitos dos santos, quer encorajar-nos a realizar a jornada espiritual. Trata-se de uma jornada que todos nós somos chamados a fazer, e Deus dará a graça de progredirmos nessa jornada se estivermos dispostos a perseverar, a combater o bom combate.
Quanto à semente que caiu em terra boa, esses são aqueles que, tendo ouvido a palavra, acolhem-na com generosidade e bom coração e dão fruto pela perseverança. São Bernardo de Claraval quer mostrar-nos que, mesmo em meio à batalha, seja contra o pecado mortal ou o pecado venial, pela perseverança na oração ou no crescimento em virtude, amor ou perdão, temos uma profunda necessidade de nos apoiarmos no amado. O santo sabe que lutar contra si mesmo sem trégua é uma batalha dura e incessante, e renunciar aos nossos hábitos inveterados e inclinações inatas é muito difícil, impossível na realidade, sem o auxílio do Senhor. E ele diz assim, diz aqui uma frase de São Bernardo de Claraval: quem poderá subir a montanha do Senhor? Se alguém deseja subir ao cimo dessa montanha, isto é, a perfeição da virtude, saberá quão dura é a subida e quão fadada ao fracasso é a tentativa sem o auxílio da palavra. Feliz a alma que faz com que os anjos olhem para ela com alegria e admiração e ouve dizer: quem é essa que sobe do deserto, rica em graça e beleza, apoiada em seu amado? Do contrário, se não se apoia nele, seu esforço é em vão. Mas ela ganhará força ao lutar contra si mesma e, fortalecendo-se, conduzirá todas as coisas à razão, tornando cativa toda a paixão carnal e colocando todo o sentido sob o controle da razão, de acordo com a virtude. Por certo, tudo é possível ao que se apoia naquele que tudo pode. Que confiança há no grito: tudo posso naquele que me fortalece. Logo, se a mente não confia em si mesma, mas é fortalecida pela palavra, ela pode ganhar tamanho domínio sobre si, mesmo que nenhuma impiedade terá poder sobre ela. A boa nova é que o amado ama que se apoia nele. Olha que lindo isso, né? O amado ama que se apoia nele. Então, que apoiados, né, nos braços do nosso amado, do nosso Deus querido, nós possamos ali nos inclinar como confiança filial para sermos elevados a essa rude montanha da perfeição, abandonando primeiramente todo o pecado mortal e, após abandonar o pecado mortal, desapegarmos do gosto pelo pecado e, por fim, dia a dia, ir trabalhando em nossos pecados veniais. Amém? Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida, nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.